Jorge Lordello, conhecido não apenas como apresentador de televisão, mas também como delegado e investigador experiente, decidiu se pronunciar sobre um dos assuntos mais comentados dos últimos tempos: a separação de Virgínia Fonseca e Zé Felipe. Com seu tom sério, mas ao mesmo tempo acessível, ele trouxe reflexões que misturavam experiência de vida, conversas de bastidores e análises sobre como fama e dinheiro transformam relacionamentos. Ao iniciar sua fala, Jorge lembrou que a questão, obviamente, não envolvia crime. Ninguém morreu, está todo mundo vivo e bem, destacou, ressaltando que, embora não fosse um caso policial, ainda assim havia algo oculto naquela história. Ele dizia isso com a convicção de quem está acostumado a olhar além das aparências. O que estaria escondido naquela separação tão comentada? Seria apenas imaturidade ou havia algo mais profundo, talvez até estratégico? Jorge explicou que, por estar há muitos anos na televisão, construiu amizades com fofoqueiros influentes, pessoas que vivem de observar e comentar a vida dos famosos. Em conversas reservadas, 2 deles compartilharam suas percepções. Um acreditava que tudo não passava de uma traição que minou a confiança do casal. O outro, no entanto, enxergava apenas a juventude e a imaturidade como os grandes vilões. Mas havia um detalhe importante: ambos concordavam que não havia volta. A relação, segundo eles, estava definitivamente encerrada. Mas Jorge não se limitou às vozes da imprensa. Ele confidenciou que buscou também a visão de uma sensitiva, alguém com percepção além do óbvio. E, para surpresa dele, a resposta foi diferente. Segundo a espiritualista, Virgínia e Zé Felipe ainda tinham chances de reatar no futuro. Essa divergência de opiniões, jornalistas afirmando que era o fim e a sensitiva prevendo reconciliação, apenas aumentava o mistério em torno do casal. Com a autoridade de quem acompanhou de perto a ascensão meteórica de Virgínia e o crescimento da relação com Zé Felipe, Jorge fez questão de destacar que sempre viu no casal algo inspirador. Um casal jovem, com 3 filhos, mostrando união e felicidade, disse. Para ele, essa imagem pública não era apenas marketing. Ele mesmo havia assistido recentemente à festa de aniversário do filho caçula, Zé Leonardo, e descreveu o cenário. A casa ricamente decorada, a presença de Leonardo, de Zé Felipe, de toda a família reunida. Nada ali parecia indicar rompimento. Pelo contrário, o ambiente transmitia proximidade e afeto. Mesmo assim, Jorge ponderou que, apesar das aparências, a realidade poderia ser outra. A possibilidade de marketing ou encenação, muito comentada inicialmente, perdeu força na opinião dele. Afinal, Virgínia e Zé Felipe não precisavam de publicidade extra. Ambos já eram estourados, acumulavam uma fortuna imensa e viviam sob exposição constante. Para que fabricariam uma separação? A hipótese mais plausível para Jorge era a imaturidade. Um casal jovem, pressionado por filhos, pela fama e pelas responsabilidades, poderia sim rachar, mas sem que houvesse necessidade de um plano mirabolante. Ele aproveitou o momento para compartilhar reflexões mais amplas sobre fama e dinheiro. A fama mexe com a cabeça das pessoas, alertou. Jorge lembrou de inúmeros casos de artistas que, ao conquistar sucesso repentino, se perderam dos excessos. Muitos se separaram de seus parceiros de longa data, buscando uma vida de novas experiências, como se o casamento se tornasse um obstáculo para viver tudo que a fama proporciona. Ele foi enfático: o grande perigo de qualquer relação famosa é justamente a transformação que o dinheiro e o prestígio provocam na mente humana. Para reforçar sua análise, Jorge lembrou que setembro era o mês de prevenção ao suicídio. Ele contou que preparava uma reportagem especial sobre celebridades brasileiras que haviam tirado a própria vida, casos que o público havia esquecido. Para ele, a fama, embora desejada por muitos, podia ser tão destrutiva quanto poderosa. A fama pode levar ao suicídio e a fama, aliada ao dinheiro, pode levar ao uso de drogas, afirmou, destacando como o desequilíbrio emocional se instala quando alguém passa da noite para o dia a ser reconhecido nas ruas, idolatrado e tratado como algo maior do que realmente é. Essa reflexão sombria servia de alerta para compreender também o peso sobre Virgínia e Zé Felipe. A vida deles não era apenas glamour e festas luxuosas. Havia a pressão de corresponder às expectativas de milhões de seguidores, lidar com críticas constantes e manter uma imagem perfeita.
Segundo Jorge, isso poderia ter contribuído para o desgaste do relacionamento. Quando a fama baixa, quando o dinheiro diminui, o vazio aparece, e se o casal não estiver forte, o relacionamento termina. Explicou, ressaltando que já tinha visto isso acontecer com dezenas de artistas. No decorrer de sua fala, Jorge trouxe à tona ainda um detalhe explosivo: a existência de casais famosos que, apesar de já não viverem mais como marido e mulher, mantinham uma fachada de casamento perfeito apenas para preservar o patrimônio e evitar escândalos. Ele contou, sem citar nomes, que muitos artistas chegavam a acordos com advogados para permanecer sobre o mesmo tempo, mantendo as aparências. Na frente das câmeras é amor, mas nos bastidores, cada um vive sua vida, confidenciou. Essa revelação chocou a plateia, pois insinuava que algo semelhante poderia estar acontecendo também no caso de Virgínia e Zé Felipe. E aí, minha gente, se vocês achavam que já tinham visto de tudo, esperem só para ouvir o que aconteceu depois dessa confusão, porque olha, os bastidores continuam pegando fogo, e cada nova revelação parece deixar ainda mais claro que esse é só o começo de um enredo cheio de reviravoltas. A reação da mãe da Virgínia mexeu com todo mundo, mas não foi só ela que resolveu se pronunciar, não. Pessoas próximas começaram a soltar indiretas nas redes sociais, e cada frase parecia uma cutucada ainda mais direta. Sabe aquele clima de "eu sei mais do que eu estou dizendo"? Pois é, exatamente isso. E foi nesse meio de especulação que surgiu um detalhe que ninguém esperava. Uma fonte próxima garantiu que a notícia teria chegado de forma totalmente atravessada, quase como se alguém tivesse vazado a informação antes da hora. Agora, a dúvida é, será que esse vazamento foi de propósito? Será que alguém quis expor a situação justamente para criar barulho na internet? Enquanto isso, a Virgínia segue postando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas o público não perdoa e fica atento a cada detalhe. Um copo diferente na mesa, uma mão colocada sobre a barriga ou até uma simples legenda com emoji, tudo vira combustível para teorias. E a mãe dela? Bom, ela por sua vez continua sustentando o discurso de que não sabia de nada e que se surpreendeu junto com todo mundo. Mas nos bastidores rolam rumores de que a história não é bem assim. Será que ela realmente ficou sabendo pela TV ou será que tem coisa que ela não quer admitir em público? O fato é que o clima nos bastidores é de tensão. Pessoas próximas dizem que ainda haverão novas revelações e que talvez não demore muito para a própria Virgínia falar abertamente sobre o assunto. E quando isso acontecer, prepare-se, pode ser um momento que vai dividir a opinião da internet de vez. Agora, eu quero saber de vocês, será que tudo isso não passa de especulação ou realmente tem algo grande vindo aí? Um outro caso que eu queria comentar, a gente já falou aqui há algum tempo, sobre Virgínia e Zé Felipe. Virgínia e Zé Felipe, o que tem de oculto nesse caso de separação dos dois? É óbvio que não é um caso criminal, ninguém morreu, né? Tá todo mundo vivo e muito bem. Mas o que tem de oculto nesse caso de separação deles? E se você vê, sei lá, algo planejado? Olha, eu como estou muito tempo na televisão, eu fiz muita amizade com os fofoqueiros. Né? Uhum. Eu sou amigo de quase todos, e eles mandam notícia para mim. Quando tem notícia de artista que comete crime, eles me ligam para eu orientar e vice-versa. E eu conversando com dois fofoqueiros bem famosos, e eu, por curiosidade, eu fiz essa pergunta para eles, né? Se aquilo eventualmente não tinha sido planejado ou não. E, na verdade, um deles, eu não posso revelar quem é, um deles achava que era caso de traição. Um deles. E o outro achava que era uma imaturidade do casal. Só que os dois achavam que não tem volta. Os dois. Bom, aí eu tenho amizade com uma pessoa também que é sensitiva. E eu conversei com essa pessoa e acabei fazendo essa pergunta. E essa pessoa me disse que acredita que eles voltam. Ok? Agora, experiência minha de vida, porque uma coisa curiosa, eu acompanhei a ascensão da Virgínia, eu acompanhei o casamento deles e eu achava uma coisa muito bacana, um casal jovem, ter 3 filhos e eles mostravam uma união e uma felicidade muito grande. Sim. Tanto é que hoje, eu estava assistindo TV e hoje foi a festa do filhinho homem deles. Que eles têm as moças que são um pouquinho mais jovens, mais velhas, e tem um menininho. Hoje eles fizeram uma grande festa na casa
super decorado, e o Felipe tava lá. Tava lá o Leonardo, tava lá o Zé Felipe, tava toda a família da Virgínia, assim, super bem. Então me parece que eles estão bem, assim, de amizade, mas os meus amigos fofoqueiros acreditam que não voltam. Acreditam que não volta, mas aí é só uma questão, tem que esperar. A história, então, de ser planejado, fake, jogada de marketing, não. Então, no princípio saiu muito isso, mas eu acho o seguinte, eles têm 3 filhos, eu acho que eles não precisam de marketing porque os dois são estourados, eles são o casal que mais ganhou dinheiro de uma maneira muito rápida, eles têm muito dinheiro, então, mais mídia do que eles já tinham. Eles têm muita mídia, até chega num ponto até de exagero. Então eu acredito que realmente a juventude fez com que eles... A história da imaturidade. Da imaturidade. E talvez o amor pelos filhos, talvez um pouco mais pra frente, porque eu tive amigos que aconteceram isso, que o casal acaba voltando num futuro um pouco mais maduro, isso pode acontecer. Ah, entendi. Bom, então vamos aguardar aí. Agora, então, só tem um detalhe, viu, pra concluir, o seguinte. Júnior, nesses anos todos, eu conheci muita gente que ficou famosa. E a fama mexe com a cabeça das pessoas. O dinheiro mexe com a cabeça das pessoas. Eu conheci muita gente famosa que ganhou dinheiro, a primeira coisa que fez, separou da mulher. Por que isso acontece? Porque o cara quer viver a vida. Já cansou da mulher. Muito homem famoso que ganha dinheiro. Ah, isso daí acontece mesmo. Você entendeu? O cara larga a mulher. O cara larga a mulher. Então, o grande perigo de um casal, quando alguém fica famoso e ganha dinheiro, por quê? Porque a cabeça da pessoa, se ela não estiver preparada para a fama, ela vai ter problema. Nós estamos no mês do combate ao suicídio. Sim. Nós estamos no mês do combate. Setembro Amarelo. Eu vou postar agora no final de semana do Na Cena do Crime. Eu fiz um levantamento de todas as celebridades do Brasil que cometeram suicídio. Pessoas de muita fama e que o brasileiro esqueceu. E eu conto o caso de cada um. E volto a repetir. A fama, ela pode levar ao suicídio, e a fama e o dinheiro pode levar ao uso de drogas. Por quê? Porque há uma desestabilização emocional. A pessoa sai de um dia para a noite, ela sai na rua, ela é agarrada, ela é abraçada, ela se sente maior do que ela deveria se sentir. Ter muito dinheiro tem o lado negativo, a pessoa começa a ficar sem noção, começa a desprezar as pessoas. E o pior da fama, e eu já conheço muita gente que está em depressão, quando a fama abaixa, quando o dinheiro abaixa. Aí é um campo aberto para a pessoa tirar a própria vida. E isso, se a pessoa tem relacionamento, faz com que o relacionamento termine. Então, dinheiro e fama para terminar relacionamento é algo muito complicado. Uma coisa que a gente observa nas pessoas que são famosas, né? Casais famosos e tal. Difícil durar mesmo. Quando tem exemplo de pessoal da Globo, tem gente da música, tal, que o pessoal tá às vezes junto ali, daí de repente não tá mais, aí fica, não vai e volta. Uns, por exemplo, acabam realmente separando e tipo, às vezes a pessoa some da mídia depois disso também, porque dá uma depressão, como você falou, fica triste a situação. Júnior, sabe o que os casais, onde um é muito rico, o que eles têm feito para driblar isso e também para não perder dinheiro e fazer bobagem? Sabe o que eles fazem? Eu conheço alguns, eu não posso falar aqui, tá? Mas tem muito casal famoso hoje no Brasil. Hoje, gente famosíssima, em que você vê os caras em programa de televisão, o casal, num amor maravilhoso, mas eu sei que não tem mais casamento. É casamento, aí vira um negócio. Um negócio de fachada. É um casamento de fachada pelo seguinte, falou, olha, nós temos o nosso filho, a nossa filha, a gente vai se separar, nós vamos brigar, nós vamos perder dinheiro, então vamos sentar com advogados, vamos morar na mesma casa, só que é o seguinte, você quer sair com alguém, você saia, mas sai escondido. Eu quero sair com alguém, eu saio, mas saio escondido. Mas tem alguns casais famosíssimos. Alguns, então já é mais de um. Alguns. Já, né?
que são casais separados, mas eles entendem que por causa de uma criança pequena é melhor estar junto. E aí, pra mídia, faz toda aquela encenação que o casal é maravilhoso.